fenômeno de mega-igreja, que é um fenômeno que já ocorre nos Estados Unidos desde meados da década de 80, é uma resposta, de um lado, ao divisionismo protestante, ao declínio das denominações, mas também aqueles fenômenos que eu trouxe há pouco, do que a gente chama de privatização da fé. A fé está circunscrita ao âmbito pessoal, ao âmbito privado, a gente não deve expor a fé em público. Então, as mega-igrejas são a tentativa de resposta a esses fenômenos todos que a gente está colocando aqui introdutoriamente. Por mega-igrejas, o que eu quero dizer são aquelas igrejas com 5 a 10 mil membros, algumas delas chegando a 20 mil membros, que se tornaram típicas na cultura, na paisagem evangélica americana e têm chegado ao Brasil também. Essas mega-igrejas são autossuficientes, elas não dependem mais da denominação que as plantou, e elas são autossuficientes do restante do corpo evangélico de forma mais ampla. Elas funcionam literalmente independentes das denominações do meio evangélico. Algumas marcas das mega-igrejas: edifícios funcionais. Para quem curte aí um pouco de história da arquitetura cristã, as mega-igrejas não têm nada a ver com as igrejas da Idade Média ou do período românico ou do período da Reforma, que ainda haviam templos bonitos protestantes, né? As mega-igrejas são basicamente um fenômeno que lembra muito um shopping center. Elas são multifuncionais os seus prédios. Elas não apenas servem para culto, mas podem servir para um bom jogo de futebol, no intervalo de um dos cultos ali, ou no sábado. O templo ali vira uma quadra. Podem servir para shows evangélicos, para encontros sociais. Você tem 3, 4 lojas diferentes, se bobear tem até barbearia e outras coisas dentro dessas igrejas também, mas os prédios são funcionais, eles não são bonitos, eles não comunicam nenhum tema da doutrina cristã, eles simplesmente servem à comunidade. Há uma ênfase em música contemporânea, há uma ênfase em pregadores carismáticos, muitas vezes a mensagem é centrada em autoajuda, é uma resposta aos pontos que, deixa eu voltar aqui, que eu alenquei há pouco, né? Relações frágeis, consumismo, religião pessoal centrada em si, duplicidade religiosa, repúdio ao autoritarismo religioso. Então, por exemplo, você pega um pregador típico de uma igreja, ele não tem gola clerical, ele não tem a beca, ele não usa terno, gravata, geralmente vai usar uma roupa bem chamativa, uma roupa, ele tem lá seus 50 anos, mas está usando a roupa de um garotão de 20 anos, mais ou menos aí. Então, a ideia ali é ele tentar evitar conscientemente todas as marcas que remetam-no à autoridade religiosa, como era no passado, né? Muita ênfase em eventos também. Agora, pontos mais importantes para a gente, aí, mais conectados com a palestra em si. Há um minimalismo teológico. O que eu quero dizer com isso aí? Quanto menos a pessoa souber teologia ou doutrina, melhor. Você pega os depoimentos de fiéis dessas comunidades e você nota, se você pega assim, perguntas bem objetivas, do tipo: o que trouxe você a esse lugar? O que você recebeu aqui dessa comunidade? Você não vai ver, na maior parte das vezes, ainda que eu esteja falando de amostragem, mas você pega as entrevistas de membros dessas comunidades, você não vê ele falando: olha, eu encontrei Jesus aqui, se eu morrer hoje eu tenho certeza da vida eterna, Cristo morreu pelos meus pecados e ressuscitou, e por isso eu sou uma pessoa esperançosa. Não, eles vão dizer: olha, minha família aqui se encontrou nessa comunidade, aqui eu fui amado. Ok, aquela igreja está literalmente respondendo de alguma forma às demandas do nosso tempo. Mas, do outro lado, a noção que se tem aí é de um minimalismo teológico, pragmatismo metodológico e cultura gerencial. O pastor não se vê como um pregador de fato, como há 20, 30, 40 anos atrás, os nossos heróis protestantes eram os pregadores. Ele não se vê como um pregador daqueles, ele se vê basicamente como uma espécie de gerente que tenta mediar as tensões e pressões dentro daquela comunidade. É muito engraçado quando um pastor desse, por exemplo, tem algum jovem fazendo biologia, ou física, ou filosofia, que ele entra em crise, a primeira coisa que ele faz é procurar os teólogos, os professores deles, para ligar: e olha, eu estou passando essa situação aqui, você tem algum livro que você pode me indicar?
indicar, um preletor que você pode me indicar para falar aqui sobre evolucionismo ou o ateísmo aqui na igreja? É muito engraçado porque esse homem não se preparou para esse tipo de demanda, para esse tipo de embate. E ele nem requer esse tipo de questão dentro da sua comunidade. Ele se vê basicamente como uma espécie de burocrata eclesiástico tentando manter as tensões e pressões dentro da comunidade. Com isso, gera-se uma comunidade sentimentalista, emocionalmente imatura. Sua fé é basicamente centrada em clichês, em palavras de efeito, muitas vezes vazias de significado, e completamente impaciente com a argumentação teológica mais embasada. Eu acho muito engraçado, principalmente nesse ambiente virtual, algumas vezes você está no meio do debate ali e as pessoas estão tentando argumentar seriamente, né, colocando argumento contra argumento, e sempre tem um que entra. Esse argumento esfria, esse tipo de debate esfria a fé. Tem milhões se perdendo sem Cristo, tá? Ok, ela se sente muito espiritual, muito crente, mas na verdade o ponto dela é que ela foi criada num ambiente que não tem paciência com esse tipo de argumentação, até que ela se veja numa situação que ela precise tratar mais seriamente algum ponto da fé cristã. Mas é muito interessante, por exemplo, essa questão de sentimentalismo, imaturidade emocional. Você vê pessoas criadas nesse ambiente, e aí não toca só mega igrejas, mas mesmo igrejas menores que são guiadas por esse tipo de princípio, né, de mercado religioso, mas você vai conversar com as pessoas, elas são emocionalmente, afetivamente infantis, elas não cresceram. Elas leem alguns salmos, elas ficam escandalizadas, ou elas passam por cima dos salmos. Né? Vai ler Salmo 137, uma comunidade dessa aí vai ser gritos de horror e pavor, o texto é inspirado, etc. e tal. Aquele tipo de a indignação santa do salmista não cabe dentro desse tipo de comunidade.